pessoal, como vocês estão? Espero que estejam bem. Aqui é o professor Dasley falando e estamos aí em nossa sexta semana de estudos não presenciais e quero convidar vocês para darmos continuidade a estes estudos nesse formato. Lembrando que aqui a área do saber é matemática, certo, galerinha? Lembrando que estamos agora adentrando em novos objetos de conhecimento matemático, certo, galerinha? Saímos aí do campo da aritmética, saímos aí do campo da álgebra e agora queremos entrar no campo da geometria, certo, pessoal? Estamos aí agora entrando em geometria, que é uma das partes da matemática que trata justamente aí do estudo do espaço e das formas. E vamos dar continuidade aí aos nossos estudos não presenciais. Vem comigo! O céu resplandece ao meu redor, ar e estrelas brilham entre as nuvens sem fim. Pois bem, pessoal, quando falamos em geometria, temos que ter em mente que ela, por sua vez, é subdividida em geometria plana e geometria espacial, certo, galera? Levando em conta que a geometria espacial, ela parte da geometria plana, então, neste ano, em particular, neste capítulo, iremos explorar alguns tópicos dessa geometria, digamos que primitiva. Primitiva no sentido que, mediante ela, é que se origina a geometria espacial. Ou seja, tudo que há no espaço parte da geometria plana. Certo, galerinha? E, em particular, a geometria plana, por sua vez, ela é constituída de vários objetos de conhecimento matemático. Só que nós queremos aqui dar destaque a 3 deles, porque partindo desses 3 é que nós podemos aí construir toda a geometria plana. Certo, galera? E, por sua vez, a geometria espacial, que são esses que estão aí apresentados na tela para vocês. Certo, galera? Nós temos aí o ponto, certo? Esse ponto aqui é o primeiro e principal elemento da geometria. Dizemos que ele é um conceito ou elemento primitivo da geometria, certo? O ponto, lembrando que o nosso ponto ele vai possuir aí um formato circular, certo, galera? Ele possui um formato de círculo. Vocês podem ver aí que ele até está em azul agora, né? Um minúsculo círculo azul ou preto, né? Então, esse é o ponto, a representação do ponto. Na verdade, o ponto ele se trata de um ente matemático abstrato. Não há como você tocar de fato em um ponto. Certo, galera? Mas representamos o ponto para fins de estudos matemáticos através desse círculozinho aí pequeno. Certo, galerinha? Já a reta, que é esta que está em preto, ela, veja que na verdade, apesar de aparentemente parecer que ela tem início e tem fim, porém aqui o programa ele não permite visualizarmos toda a reta, justamente porque a reta é um tipo de ente geométrico que nem possui início e nem possui fim. Na verdade, ela é infinita nos dois sentidos, certo, galera? Inclusive, matematicamente falando, a reta é uma constituição infinita de pontos colocados, dispostos em uma extensão única. Certo, galera? Que vai aí para a direita e para a esquerda, ou para cima e para baixo, dependendo de como eu visualize. Certo, galerinha? Mas isso aí é a reta. E é claro que através da reta nós podemos extrair outros exemplos de entes geométricos, como o segmento de reta, que será o pedaço de uma reta, como a semi-reta, que é metade da reta, certo, galera? E por fim nós temos o plano, que é esse que aparece aí meio sombreado. O plano, de modo semelhante à reta, o programa aí não permite mostrar, mas o plano também é um exemplo de algo infinito por todos os lados de sua extensão, certo, galerinha? Na verdade, aí para vocês, o que vocês enxergam é um pedaço do plano.
Certo, pessoal? Então, esses 3 elementos são os elementos primitivos da geometria, não é? Aqui revisando, e a partir deles é que nós poderemos compreender melhor o conceito específico de ângulos, certo, pessoal? Com esses 3 elementos aí, iremos agora... Lembrando, pessoal, que a ideia deste vídeo de hoje é fazermos aí uma revisão do que estudamos até então nos nossos estudos não presenciais. Lembrando que estamos explorando aí o livro didático 2, capítulo de número 1, certo, pessoal? Capítulo este que trata aí sobre os objetos de conhecimento matemático relacionado à geometria, certo, pessoal? E falando nisto, é importante que vocês possam estar com o livro didático de vocês para que possam aí acompanhar as aulas, sejam elas aqui mediante os vídeos gravados e disponibilizados para vocês na plataforma, e também as aulas no Hangouts, certo, pessoal? Estamos aí, né, precisando que vocês estejam de posse do livro didático de vocês, porque a cada novo objeto de conhecimento explorado, ou, como será o caso de hoje, a cada objeto de conhecimento revisado, precisamos que vocês acompanhem o que falamos aqui através do livro didático de vocês. Então, é importante que aqueles que ainda não pegaram ele na escola possam aí, é claro, ou pedir aos pais de vocês ou aos responsáveis que se desloquem até a escola, é claro que tomando todos os cuidados aí possíveis no que diz respeito à prevenção da Covid-19, mas que vocês, os responsáveis, possam ir na escola para fazer assim, né, a retirada do livro didático de vocês, para que assim a coisa flua melhor aqui e vocês possam ter um melhor aproveitamento, porque nada mais importante do que a leitura, não só na língua portuguesa, mas também em matemática, em ciências, em quaisquer que sejam as áreas do saber, certo, pessoal? Então, reforço aí que quem não está ainda com o livro didático de vocês, possam aí fazer a retirada na escola, certo, pessoal? Então, lembrando que neste vídeo queremos aqui apresentar um feedback do que exploramos até aqui com respeito aos nossos objetos de conhecimento matemático e, em particular, geométrico. Lembrando que estamos explorando sobre geometria, pessoal. E esta geometria, como vocês poderão ver aí, né, no mapa mental apresentado para vocês, lembrando que irei disponibilizar esse mapa mental aí, certo? Agora ficou pequenininho, mas nós estaremos aí disponibilizando ele para vocês, tanto como arquivo em PDF, para aqueles que têm mais facilidade e quiserem imprimir, como também em imagem, certo, pessoal? Então, voltando aí para o início do nosso mapa mental, percebam que a geometria ela é subdividida em duas partes. A geometria plana, como vocês podem ver aí no mapa mental, né? Geometria plana, e geometria espacial, certo, pessoal? Lembrando que a geometria plana é que é o alvo aí dos nossos estudos no decorrer deste capítulo 1 do livro didático 2, pessoal. Mas é claro que sabemos que a geometria também ela tem essa outra subdivisão, em geometria espacial. Passando só rapidamente por isso, né? A geometria espacial nada mais é do que justamente a geometria 3D, de 3 dimensões, comprimento, largura e altura ou profundidade. E, inclusive, né, nós podemos ver aí que um grande representante da geometria espacial é justamente essa questão dos
objetos geométricos manipuláveis concretos, como vocês podem ver aí, né, na imagem ramificada de geometria espacial, onde nós temos alguns sólidos geométricos, certo, pessoal? Então, praticamente a geometria espacial, ela trabalha com estes tipos de entes geométricos, os sólidos geométricos. E é claro que nós vemos que eles estão presentes aí ao nosso redor, através de objetos que manipulamos, seja para trabalho, seja para lazer. Mas é claro que antes mesmo da geometria espacial, nós temos aí a questão da geometria plana, certo, pessoal? Essa geometria plana, ela tem como elementos principais esses três aí que são ramificados a partir de geometria plana. Com estes, nós podemos fazer aí toda a construção de todos os demais conceitos envolvendo geometria plana, pessoal. Primeiro, nós temos aí, acima em azul, né, o ponto, certo, pessoal? Lembrando que o ponto, ele é o primeiro e, por incrível que pareça, apesar da sua simplicidade, o mais importante elemento geométrico, porque através dele é que todos os outros que iremos explorar são construídos. Então, um ponto, lembrando que na verdade ele é representado por um pequeno círculozinho, né, microscópico. Na verdade, se eu der um zoom aí, né, vocês vão ver que na verdade o ponto, ele nada mais é do que justamente um pequeno círculozinho, certo, pessoal? Com uma dimensão bem pequenininha de comprimento, de largura, certo, pessoal? Mas como justamente a ideia de ponto é uma ideia abstrata, já que ponto é justamente um ente geométrico que não tem comprimento nem largura, então, como fica impossível representar algo que não tem comprimento nem largura, então nós usamos aí um pequeno círculozinho para representar o ponto. E aí, a partir dele, nós entramos aí no segundo elemento, que é justamente quem? A reta, certo, pessoal? Vejam que a reta, na verdade, ela é como nós pegássemos o ponto e esticássemos ele infinitamente nos dois sentidos. Imagine que eu tenho o ponto aí no centro dessa reta aí, né, da ramificação em amarelo, o ponto que eu fiz agora em vermelho. Imagine que eu pegasse esse ponto e esticasse tanto no sentido aí à esquerda dele como no sentido à direita, de maneira que esse esticar fosse infinito. Então, justamente vai formar o quê? Uma figura que não tem largura, mas tem comprimento infinito. Novamente, acontece um obstáculo cognitivo, porque, na verdade, a nossa mente ela não concebe algo que tenha comprimento e não tenha largura. Então, para podermos representar a reta, usamos aí uma espécie de retângulozinho com uma largura bem pequenininha, uma largura microscópica, e com as setas nas extremidades, para indicar que é infinito, certo? Tanto em um sentido como em outro. Então, isso aí é a reta, pessoal. E, por fim, nós temos aí o plano. Lembrando que o plano ele vai ser formado por retas dispostas uma ao lado da outra, certo, pessoal? E quando eu faço essa disposição de retas uma ao lado da outra, eu vou formar justamente o quê? Vou formar justamente o plano, certo, pessoal? E nós temos aí agora, com base nesse estudo sobre a reta, que a reta, ela possui subdivisões e também alguns conceitos atrelados a si. Nós vamos ter aí que a reta, se nós partirmos ela ao meio, como eu fiz aí inclusive com esse ponto em vermelho, percebam que eu vou ter uma figura que tem início, ou seja, o início vai ser nesse ponto, e não tem fim. Então, justamente quando eu pego a reta e fraciono dessa maneira, de maneira a ter início e não ter fim, eu vou formar justamente quem é? A semi-reta, certo, pessoal? Percebam que essa semi-reta, ela inicia aí no ponto A, ela passa pelo ponto B e ela vai para o infinito. Então, quando eu tenho essa figura aí, eu vou ter o quê? Semi-reta. Quando eu pego essa semi-reta, ou até mesmo a própria reta, e divido de maneira que a figura que eu vou obter, ela tem início e tem fim, veja que agora eu tenho aqui uma figura que é como se fosse uma reta, mas tem início e tem fim, né? Então, nesse caso, que eu tenho aí uma fração de
semi-reta ou fração de reta, então nesse caso nós dizemos que temos um segmento de reta, certo, pessoal? Então vejam aí uma diferença básica, porque se nós não entendermos isso aqui, nós não conseguiremos compreender os demais conceitos aí a seguir, certo? Para você ter uma reta que nem tem início nem tem fim, é um comprimento estendido infinito, tem uma semi-reta que é metade da reta, né? Eu fraciono a reta em exatamente duas partes e tenho o segmento de reta, certo, pessoal? Lembrando que o segmento aí de reta, ele vai ter início e vai ter fim, ele é limitado. Todos, é claro, partem da reta.